A atual narrativa científica sobre a origem do universo começa com uma explosão que fez o próprio espaço se expandir. Cerca de 15 bilhões de anos atrás, toda a matéria e energia que hoje compõem o universo observável estavam concentradas em um espaço menor que a cabeça de um alfinete. O cosmos se desfez em uma explosão inconcebivelmente colossal. O Big Bang e a matéria do universo, junto com o tecido do próprio espaço, começou a se expandir em todas as direções como fazem hoje. Mas há uma força atuando no universo que lança uma sombra singular sobre essa explicação. Em vez de se expandir de maneira uniforme, essa expansão está se comportando de maneira estranha. Algo incomum está acontecendo nas bordas, fazendo com que a matéria se afaste de nós cada vez mais rápido, quanto mais distante estiver. A maioria das explosões não acelera quanto mais continuam. Os cientistas acreditam que a energia escura está em jogo. Mas o que é a energia escura? Por que tantos cientistas têm certeza de que ela existe? E o que isso significa para nossa compreensão do universo conforme o conhecemos? Bem-vindo ao Universo Explicado. Clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar. Nosso universo é muito mais misterioso do que parece à primeira vista. Entender a estrutura deste universo é algo que realmente começamos a fazer nos últimos 100 anos aproximadamente. Tínhamos muito entendimento das estrelas antes desse ponto, mas ainda não havia sido descoberto quão distantes algumas dessas estrelas realmente eram. Antes disso, os cientistas acreditavam em grande parte que o universo era apenas uma única galáxia, cheia de estrelas. Embora alguns astrônomos começassem a detectar pequenas manchas difusas, na verdade galáxias, no céu, e as postulassem como universos insulares externos ao nosso próprio, nada foi comprovado até a década de 1920, quando o astrônomo americano Edwin Hubble começou a estudar um desses objetos por conta própria. Ao estudar o que agora chamamos de Galáxia de Andrômeda, em 1923, Hubble percebeu que uma das estrelas que ele estava observando era uma estrela variável cefeida, um tipo de estrela que pisca mais brilhante e mais fraco ao longo de semanas. Foi comprovado que os períodos dessas estrelas estavam relacionados à sua luminosidade. Então, medindo o quão regularmente a estrela ficava mais brilhante e mais fraca, Hubble poderia calcular quão brilhante a estrela deveria ter sido. Comparando isso com o quão brilhante ela realmente era, ele poderia calcular matematicamente a distância dela. Mais ou menos como saber que uma vela que está mais longe de você é mais fraca do que uma que está perto. De repente, ele tinha uma régua com a qual poderia medir o universo. E o que ele encontrou o surpreendeu. A estrela que ele estava examinando estava tão longe que precisava existir fora de nossa galáxia. Isso ampliou nossa compreensão, mas não demorou muito para que outra surpresa chegasse. Hubble notou outro fato estranho. Ele conseguia ver um universo em expansão. Parecia um ultraje, um universo quase como um objeto móvel, dinâmico, orgânico e em expansão. Foi uma observação tão perturbadora que até mesmo Einstein se recusou a aceitá-la. O físico teórico alemão havia acabado de abalar as estruturas da fundação científica ao propor uma transformação inimaginável de nossas antigas noções sobre espaço e tempo. E mesmo assim, ele não conseguia aceitar que o universo inteiro fosse algo dinâmico e mutável. Na verdade, ele estava tão convencido de que nosso universo era uma entidade estática que Einstein se propôs a modificar suas equações originais, adicionando um elemento extra para estabilizar a matemática do universo. Essa adição foi chamada de constante cosmológica. Para Einstein, a ideia de que o universo estava se expandindo era tão desagradável que, inicialmente, ele não conseguia se convencer a aceitá-la. E ainda assim, o tempo e Edwin Hubble
provaram que seu modelo estático estava errado, tornando desnecessária uma constante cosmológica. Há um efeito conhecido como o efeito Doppler, que diz que o comprimento de onda da radiação se estica se sua origem estiver se afastando de você e se comprime se estiver se aproximando de você. Como Hubble sabia quais frequências a luz dessas galáxias deveria estar chegando, ele podia calcular a direção de seu movimento usando esse efeito Doppler, e ele descobriu que todas as galáxias no universo estavam se afastando de nós. E não demorou muito para os cientistas perceberem que, se estavam se afastando de nós agora, devem ter sido muito mais próximas no passado. A teoria do Big Bang nasceu. Mas outro fato estranho incomodou os cientistas. Algo que o Big Bang não explicava completamente. Não era apenas que as galáxias estavam se afastando de nós. Elas estavam acelerando para longe de nós. Quanto mais distantes de nós estavam, mais rápido se moviam. E a aceleração requer energia. De onde vinha essa energia? Ninguém parecia saber, mas parecia permear por toda parte. Para preencher essa lacuna em seu conhecimento, os cientistas criaram a ideia da energia escura. Aplicando a relatividade geral a este universo modelo em expansão e comparando-o com os últimos dados observacionais, os cientistas perceberam que as partículas que podíamos ver, conhecidas como matéria bariônica, compunham apenas 5% do universo. Em algum lugar lá fora, há uma falta de 95%. Era a única coisa que fazia sentido. A matéria estava se congregando de maneira estranha, como se algo invisível com gravidade a puxasse mais para perto. Os cientistas chamaram essa substância de matéria escura e atribuíram a ela 27% dessa misteriosa falta de 95%. Mas a matéria também estava sendo afastada. Os restantes 68% do universo deveriam ser a energia responsável por isso. Invisível, indetectável, mas em toda parte. A matemática o provava. Existem algumas ideias diferentes sobre a natureza dessa energia. Para começar, a constante cosmológica de Einstein levantou sua cabeça novamente, desta vez com uma nova aplicação. Einstein originalmente concebeu a ideia de tal constante como uma maneira de contrabalançar perfeitamente a gravidade, um impulso para equilibrar sua atração, para garantir que o universo não se expandisse e contraísse. Mas se você começar com uma constante cosmológica maior, você teria um universo que se inclinaria para acelerar constantemente para longe de si mesmo, assim como vemos na vida real. Einstein hipotetizou que o espaço vazio pode não ser realmente nada, mas que continha energia e poderia criar mais de si mesmo. Essa criação de espaço criaria mais energia, aumentando o poder de repulsão à medida que o tempo passava. Não está claro por que o espaço teria essa propriedade, no entanto. Foi mais um reconhecimento de que parecia ter do que uma explicação. Para preencher essa lacuna, a mecânica quântica entrou em ação. Cientistas dessa escola hipotetizaram que talvez partículas virtuais fossem responsáveis por essa energia extra. Partículas virtuais são pares de átomos que simplesmente surgem como uma peculiaridade da função de onda quântica que existe em todos os lugares. Elas não duram muito tempo, pois se encontram e se anulam novamente, mas no momento antes de sua aniquilação, elas poderiam concebivelmente empurrar contra as coisas, exercendo força. Essa teoria tinha algumas evidências experimentais para respaldá-la. Há alguma sugestão de que partículas virtuais realmente existem, pelo menos de alguma forma. Mas quando os cientistas tentaram calcular quanta energia tais partículas criariam se isso estivesse acontecendo no vácuo do espaço, a resposta se mostrou muito grande, e não apenas um pouco, por cerca de 120 zeros. Quando sua resposta é grande demais por 120 zeros,
há provavelmente algo errado com suas contas. De fato, essa resposta recebeu a duvidosa honra de ser a pior previsão teórica na história da física. A terceira ideia principal é a de uma constante cosmológica variável, ou seja, não realmente uma constante, mas sim um campo ajustável como um campo elétrico ou um campo gravitacional que contabilizava essa força repelente em todo o espaço. Essa força foi chamada de quintessência e pode ser a quinta força fundamental da existência se realmente existir. O problema com essa ideia, no entanto, é o mesmo problema com a constante cosmológica. Não há explicação para por que ela existe. Em resumo, este ainda é um campo de estudo muito mal compreendido. Mais informações seriam necessárias antes que conclusões precisas pudessem ser tiradas. Detectar algo invisível é naturalmente difícil, mas o estudo da energia escura, através de seu impacto no universo ao seu redor, já está em andamento. Diferentes observatórios estão tentando isso de maneiras diferentes. O BINGO, Telescópio de Observações Acústicas Bariônicas do Gás Neutro, integrado em São Paulo, é um telescópio de rádio terrestre que pretende monitorar a radiação emitida por átomos de hidrogênio nos espaços escuros entre galáxias, para ver se há alguma distribuição incomum de matéria que possa indicar a influência da energia escura. Um fato curioso sobre o universo é que a matéria se aglomera em ondas. É estatisticamente mais provável que haja uma distância de cerca de 500 milhões de anos-luz entre duas galáxias do que qualquer outro número. Acredita-se que isso tenha a ver com ondulações no início do universo logo após o Big Bang, que se coalesceram em uma forma mais sólida de matéria à medida que o universo esfriava, travando essas ondulações no lugar. Ver os espaços entre essas ondulações, mesmo nos cantos mais escuros do espaço, pode ser muito instrutivo. No entanto, se você realmente quiser identificar a mão da energia escura ao longo do tempo e do espaço, precisa ir grande. E é para esse propósito que ESA acabou de lançar o telescópio espacial Euclide. O Euclide é um telescópio de amplo ângulo com uma câmera de 600 megapixels, projetado para capturar luz visível e radiação infravermelha de mais de 1/3 do céu. A missão do Euclide é fazer um levantamento desta grande área do céu com um nível de detalhe e nitidez 4 vezes maior do que anteriormente alcançado por telescópios terrestres. Ele quer mapear tudo, voltando 10 bilhões de anos. A esperança é que, ao fazer isso, seja possível criar uma imagem 3D da influência da energia escura, com a capacidade de ver como a influência da energia escura mudou ou permaneceu constante ao longo de todo esse tempo. O Euclide também observará estrelas individuais, mas seu principal objetivo é a imensidão. Dessa forma, o padrão de energia escura, esperançosamente, emergirá. O Euclide foi lançado em 1º de julho de 2023 e já chegou ao seu ponto Lagrange, designado EL2. Ele já começou a tirar suas primeiras imagens, embora essas fotos de paisagens estelares e galáxias sejam apenas testes e não representem os níveis de fidelidade que o Euclide será capaz de alcançar assim que concluir sua calibração. No entanto, uma vez concluído o processo de calibração, ele iniciará sua missão de 6 anos para mapear nossas estrelas e, esperançosamente, responder a perguntas importantes, como qual é a natureza da energia escura e se nossa compreensão das leis da gravidade é realmente completa. Então, cruzemos os dedos para que esta missão possa lançar alguma luz sobre o mistério que é a energia escura. Por enquanto, no entanto, essa força enigmática permanece um mistério. Somente por causa da expansão do universo que estamos cientes disso. É, de outra forma, indetectável. Mas como compõe mais de 60% de tudo o que existe no universo,
deve estar ao nosso redor agora. Ele empurra sobre nós, assim como empurra sobre cada outra galáxia. E pouco a pouco, mas com certeza, ele separa todas as coisas. Talvez um dia, graças à energia escura, a única galáxia que poderemos ver seja a nossa própria. Todas as outras terão sido empurradas para além dos limites da luz detectável. E então, verdadeiramente, haverá apenas uma única galáxia no universo. Pelo menos, até onde podemos ver. Um dia, podemos nos perguntar para onde foram todas as outras galáxias. Talvez questionemos se elas já existiram, se o universo se expande eternamente ou se em algum momento a energia escura se esgotará. Não sabemos. Nesse ponto, só haveria gravidade, levando a tudo a se comprimir de volta em um Big Crunch. O que é a energia escura? Por enquanto, apenas o tempo e, possivelmente, um telescópio espacial chamado Euclide poderão dizer. E não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like para receber ainda mais vídeos incríveis como esse. Até a próxima!